Amados, nesta noite eu queria ficar aqui sentado, glorificando a Deus e ouvindo os irmãos. Mas a gente tem a responsabilidade e o pastor demora a vir. No dia que ele veio, ainda não dia nada, né? Os irmãos diziam, rapaz, esse pastor demora a vir aqui. E quando vem, ainda não diz nem pregador, porque pregador aqui é pastor assim. Pregador. Eu sou lá uma palavra. Mas eu quero uma meditação, uma rápida meditação com a igreja, na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Primeiros Reis. Ontem nós estivemos lá em São Domingos e um dia de atividades, o dia todo, à tarde evangelismo, estivemos no evangelismo e à noite, o pregador da noite foi eu. E foi muito bom o trabalho, Jesus salvou, houve 10 decisões, para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Primeiros Reis, capítulo 17. Versículo 13. Está escrito assim: E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que dê chuva sobre o Senhor, dê chuva sobre a face da terra. E ela fez, e ela foi, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Você pode dizer amém? Você está alegre nesta noite? Glória a Deus. Se você está alegre, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, porque Ele é bom e é maravilhoso. Esse texto que nós lemos nesta noite é uma história bem conhecida da igreja, mas que nós tiramos dele preciosas lições para a nossa vida. Elias era um profeta de Deus, conhecido entre nós como profeta de fogo. Elias, ele profetizou, ele exerceu seu ministério no reino do norte, que era o reino de Israel. Israel estava dividido em 2 reinos, todos nós conhecemos, sabemos que Israel só quem reinou em todo Israel foram 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Já no reinado do filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido em 2 partes.
porque Roboão não deu ouvido à voz da experiência. E ele perdeu 80%, 80 ou 90, 85% do reino, do povo. E agora ele reina sobre Judá e sobre meia tribo de Benjamim. E o reino do norte passa, que corresponde às outras 10 tribos e meia de Israel, fica conhecido como reino do norte. E começa a ser reinado por Jeroboão. E daí surgem outros reis, mas nenhum desses reis reinaram conforme a vontade de Deus. E Elias exerce o seu ministério profético durante o reinado de Acabe. Acabe, rei de Israel, que casa com uma mulher que não era de Israel, conhecido muito bem por nós, é uma das mulheres que até hoje o nome dela é falado, mas não é porque ela era gente boa, não. Pela sua ruindade, pela sua maldade, o nome dela era Jezabel. E agora, Elias, Israel estava vivendo uma crise espiritual, uma crise de identidade espiritual. Eles serviam, não sabiam se serviam a Deus ou a Baal, o Deus verdadeiro. E quando o povo vive uma crise espiritual, as coisas ficam difíceis, porque se está em crise é porque não sabem, na verdade, a quem devem servir. Acabe dava muito ouvidos a Jezabel. Jezabel traz outros costumes, outros deuses para Israel, e a nação começa a se prostrar diante de outros deuses. E agora surge em meio a tudo isso um profeta, um homem corajoso, um homem que decide denunciar o pecado, um homem que decide dizer para Acabe: tu estás errado, a dizer para a malvada de Jezabel que ela era maligna. Isso trouxe sérias consequências para a vida de Elias. Ele chegou ao momento de achar que só ele estava nessa batalha, que só ele não tinha se prostrado diante de Baal. Mas, meus amados irmãos, sempre existem os remanescentes, sempre existe um povo que permanece firme às suas origens, aquilo que aprenderam, e que nunca deixam de servir da maneira que aprendeu. Mas em meio a tudo isso, Elias diz uma coisa. Ele diz: só vai chover agora nessa região só quando eu disser. Muito corajoso Elias. Só vai chover segundo a minha palavra. Ele tinha intimidade com Deus.
Porque ele não disse assim, só quando Deus, não é a palavra dele. E eu quero lhe dizer aqui, Deus honra a palavra daquele que lhe serve com integridade. E na verdade não houve chuva, e Elias agora se esconde, vai para a beira do riacho de Querite e fica ali sendo alimentado pelos corvos que traz comida para ele 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, e ele bebe da água do riacho e está ali tranquilamente, mas a água do riacho secou. E sem água ninguém pode viver, não é verdade? Elias agora precisa sair dali. E Deus diz para Elias: sai e vai para Sarepta, para a cidade de Sarepta, porque lá eu tenho preparado uma viúva que vai cuidar de ti. Meus amados, Sarepta não era uma cidade de Israel, era de Sidom. E Deus providencia alguém lá que não era do povo de Israel para cuidar do seu profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, nos momentos de crise, de dificuldades da nossa vida, não é alguém da nossa igreja, não é alguém do nosso ministério que Deus vai usar para cuidar. Muitas das vezes a gente murmura porque está passando por uma dificuldade e o meu irmão da minha igreja que tem condição não me ajuda. Não murmure, fique calado, que Deus vai providenciar alguém para cuidar de você. Deus vai providenciar alguém que vai cuidar de você. Quando eu falo nessa história, eu me lembro do que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Minha esposa doente, deitada, eu desempregado. Eu congregava em uma congregação que a maioria dos irmãos daquela congregação era funcionário da Vale do Rio Doce. Naquela época era Vale do Rio Doce. Ele brincava com dinheiro, eu via lá. E eu passando dificuldades, a esposa doente, sem dinheiro, faltava alimento. Mas eu nunca fui de murmurar, porque murmurar não resolve nada, faz é complicar. E eu me lembro que um dia eu estava sentado na porta de casa, a minha esposa deitada lá, já um mês, doente, eu sem condição de levá-la no hospital. Não havia hospitais públicos, meus irmãos. Hoje a gente reclama que o SUS na verdade não é lá muita coisa, mas existe. Você consegue uma consulta, mas naquela época não existia. E eu não tinha condição de levá-la ao médico. Quando de repente para um carro na frente da minha casa e desce 2 senhores. Um era da igreja católica e o outro era um empresário da cidade. Ele era maçom. Eu não tinha intimidade nenhuma com aquele moço, mas eles desceram, abriram o porta-mala do carro, tiraram uma cesta básica
e disseram: rapaz, nós sabemos que tu está passando por uma dificuldade e tua esposa está doente. Nós viemos deixar essa cesta, está aqui esse dinheiro, está aqui esta requisição, leva ela para o hospital, está aqui a requisição da farmácia. Quando ela for consultada e o médico passar o remédio, vai na farmácia e compra o medicamento. E assim eu fiz. Minha esposa ficou internada. Peguei, depois que ela saiu do hospital, minha filha tinha 3 anos de idade. Levei na farmácia, comprei o medicamento, trouxe ela para casa. Deus faz assim. Ele usa alguém para cuidar dos seus. Ele não nos desampara na hora da dificuldade. Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre está providenciando alguém. E Deus disse: Elias, vai. Eu tenho providenciado alguém para cuidar de ti. Elias vai para aquela cidade. E vai entrando na cidade. Está lá aquela mulher, uma viúva, pobre, sem nada. E Deus com certeza diz para Elias: Elias, aí esta é a mulher que vai cuidar de ti. E ela estava catando os gravetos. Gravetos são de lenha, são pedaços de madeira seca, para fazer um bolo ou um pão para comer com seu filho. E Elias se dirige para aquela mulher e pede água, que também era algo que estava escasso naquela região. E ela vai buscar a água e diz: ei, mas primeiro faz isso, faz um bolo para mim, traz aqui fora. E ela diz assim: ó meu Senhor, eu tenho um pouquinho de farinha na panela, ali na panela, e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo e comer com o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não temos mais nada para comer. A expectativa daquela mulher era a morte. Ela estava uma mulher sem esperança. Mas Deus manda o profeta para a casa dela. Deus manda Elias para lá, porque Deus queria, na verdade, cuidar daquela mulher. Deus queria providenciar algo para o escape daquela mulher e do seu filho. Ele diz assim, ela diz: eu vou fazer um bolo e vou comer, meu filho vai morrer. Mas Elias diz uma coisa aqui, irmão, que me chama muita atenção. Elias disse para aquela mulher: tu faz disso, tu vai lá, faz um bolo pequeno para mim, pequeno, você vai fazer para mim, e traz aqui fora. Depois tu faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: não vai faltar a farinha na panela, nem o azeite na botija, até que chova. Você prestou atenção para isso aqui? Deus queria abençoar aquela mulher, mas ia depender da fé dela. Elias não chegou logo lá e disse: entrar aqui, eu vou multiplicar aqui, vai multiplicar essa farinha, vai multiplicar esse azeite, nós vamos comer por muitos dias. Ele diz: faz para mim primeiro, depois tu faz para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: não vai faltar para ti. Meus amados, Deus quer nos abençoar,
Mas existem condições, não é incondicional. Ele impõe uma condição, é questão de fé. Em Hebreus está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Ele não deixa espaço aí, ele diz é impossível. Muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos cantando, nós estamos pregando, nós estamos orando, mas nós não temos fé no Deus que pregamos, no Deus que cantamos, no Deus que diz que estamos adorando. Nós não temos fé, porque na hora que chega a prova da nossa fé, nós pulamos fora. Não, aqui não. Não, assim não, profeta. Como é que pode? Olha o crente murmurador. Como é que pode? Como é que Deus manda esse homem aqui para minha casa? Eu que não tenho nadinha, ele vai querer comer o bolo, um pouquinho do bolo que eu tenho. Eu só tenho esse. Deus quer multiplicar esse que tu tens. É uma questão de fé. Eu não sei se essa mensagem está servindo para alguém nesta noite. Eu acredito que sim. Glória a Deus. É uma questão de fé. Aquela mulher, ela me chama a atenção, porque ela não murmurou, ela não questionou. Porque muitas das vezes nós queremos questionar Deus, pastor Dedé. Queremos questionar, mas Deus, eu só tenho isso. Isso aqui mesmo tu quer. Olha fulano que tem muito. Por que que Deus não mandou Elias para a casa de um rico? Sabe por quê? Porque o rico não estava precisando lá. Quem estava precisando era aquela pobre viúva do milagre na sua casa. Você entendeu? Era ela que estava precisando de um milagre acontecer, porque ela ia, a expectativa de vida dela era baixa. Ela disse: eu vou comer e vou morrer. Não tinha, ninguém ia dar nada para ela. Mas Deus já tinha providenciado algo para ela. Agora ia depender dela. E ela, quando o profeta diz isso, ela entra, faz conforme as palavras do profeta. Faz conforme o profeta disse. Trouxe o bolo ou o pão lá fora para ele. E ele comeu. E ela fez para ela e para o filho dela. E eles comeram. E agora? E o outro dia? No outro dia, estava lá farinha na panela e azeite na botija. O milagre acontecia dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer operar um milagre na tua vida. Deus quer operar um milagre na tua casa. Aleluia. Aquilo que Ele tem tocado no teu coração para você fazer, faça. Faça. Não duvide. Muitas vezes Deus diz assim: ei, dá isso bem que tu tens. Você sabe que nós não somos desse tipo de dizer: traz tua casa, traz teu carro, dá isso. Não, nós não fazemos isso.
Mas se Deus tocar no teu coração, você dá isso aí para a obra, ou a construção. Olha aí, aqui está precisando de muita coisa. Não está? Ou não está? Ou não está? Aí Deus diz para você, eu estou dizendo, se Deus disser, se Deus falar no teu coração, eu não estou fazendo para ninguém fazer nada. Mas Deus quer te dar uma bênção maior. E Ele diz, faz isso. Toca lá no teu coração. Deus que fala é assim, não precisa ninguém está falando. Porque tem gente que fica mentindo aí no microfone. Deus está dizendo para tu dar teu carro. Traz para cá. Deus nem está dizendo. Quando Deus fala, Ele fala é com você, não é comigo não. Se é você que Ele está querendo abençoar, Ele vai tocar no teu coração, vai dizer, faz isso. E você pode fazer, porque Deus quer te abençoar com uma bênção maior. Ele quer te abençoar com uma bênção maior. Deixa eu só dar um exemplo. Talvez você tenha uma motinha. Aí Deus diz, dá essa moto aí para a obra. Diz, mas Deus, só tenho essa. Não é que pode, Deus. Isso não é de Deus, não. Isso não é Deus que está falando, não. Acaba de ir logo, se é Deus, irmão. É porque Ele quer te dar uma melhor. Aí está só testando tua fé. É assim que Deus faz. Ele disse para a viúva, vai lá. Faz primeiro para mim. E não vai faltar. E faltou. Faltou não. Faltou não. Todo dia tinha farinha. Tinha o trigo. Tinha o azeite. Que alegria todo dia na casa daquela mulher. Você já imaginou? Você já parou para pensar? Aquela mulher que ia morrer de fome. E todo dia agora ela tem alimento na sua casa para comer. Alegria nela, no seu filho e no profeta, porque estava vivendo o milagre de Deus. Milagre é coisa boa. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, acredite na palavra de Deus. Tenha fé, não seja só um crente superficial. Viva os milagres de Deus na sua vida. A gente canta muito, né, sobre isso, né? Aí faz um louvor, um negócio, tá. E na hora da ação, cadê? Sabe o que eu disse um dia desse lá, para o Apenas, no culto de missões? As irmãs cantaram, no culto de missões, Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso sair pelos países deste mundo perdido? Olha, eu quisera, você sabe, eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu fiquei prestando atenção. Eu digo, irmão, está na hora de nós parar de mentir na igreja. Está na hora de parar de mentir.
Porque você fica dizendo que tem anelo, que quer ir, que quer fazer, e na hora H você não faz nada. Está mentindo ou não está? Temos que ser verdadeiro. Cante e viva o que você canta. Pregue e viva o que você prega. Você prega a fé, pois viva a fé que você prega. Acredite nas providências de Deus, no milagre de Deus para a sua vida. Assim como aquela mulher acreditou e viveu. Não sei quantos dias estava já sem chover, mas Tiago disse que foi 3 anos e meio sem chuva. Eu sei que deveria já ter 1 ano e pouco, que o riacho secou e tal. E aqueles outros 2 anos e meio, ou 2 anos, aquela mulher viveu o milagre de Deus na sua vida. Viva o milagre de Deus. Confie no Senhor. Acredite na palavra de Deus. Que Deus tem bênçãos maravilhosas para você. Não, Deus tem tanta bênção para nós, que a gente só não recebe porque quer. Eu vou dar só esse testemunho aqui e vou encerrar. Eu fui para Bom Jesus da Selva. Quem já viu falar desse nome aqui? Levanta a mão. Só um instantinho de gente. Quem já viu falar do nome de Bom Jesus da Selva aqui? Levanta a mão. Eu vejo todo mundo pré-nação, de vez em quando deve falar que ele é de lá. Ele não levantou não. Eu fui convidado no ano de 1996 para ir para Bom Jesus da Selva, auxiliar um pastor que eu nunca tinha visto ele. Eu fiz prova de Deus e fui. Deus liberou para mim ir, eu fui. O pastor disse que ia me dar um salário mínimo, pagar o aluguel da minha casa. Eu fui. Chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi dizer que não ia pagar o aluguel. Isso estava lá. E aí eu fui. Ele disse que era para me ajudar ele na sede, na cidade. Quando chegou lá, ele disse: não, tu vai para o interior mesmo, fazer o interior. E eu fui uma vez de bicicleta, outra vez fui de carona. Eu digo: preciso de uma moto aqui. E eu só tinha uma casinha do Eliseu, uma casinha de tábua, que eu tinha conseguido depois de 7 anos de casado. E eu tinha, quando eu fui para lá, eu tinha 11 anos de casado, certinho. Então eu tinha 4 anos que tinha uma casa. Quando eu cheguei lá que vi o campo, eu disse: eu preciso de uma moto aqui. Passou um irmão de lá e postou lá em casa e tinha uma moto. Eu disse: rapaz, tu quer trocar aquela moto toda na minha casa? Eu disse: eu troco. Aí minha esposa disse assim: José, nossa única casinha. Aí eu disse: não, mas Deus vai nos abençoar. É para a obra dele. É questão de fé. Eu troquei minha motinha na casa. A Nete viu andando naquela motinha preta, Zelinho lá, né? E eu ia para a congregação, e lá é cheio de ladeira, e a moto não aguentou o motor, e aí bateu. E o pastor, sabe o que o pastor dizia? O pastor dizia: eu quero ver quando essa moto quebrar. Irmãos, eu comprei a minha casa, toquei minha casa na moto e fui fazer a obra de Deus. 1 ano depois, naquele mesmo ano, Deus me apresentou no ministério. E eu fui para São Mateus com aquela motinha. Lá Deus multiplicou minha moto. Fui com uma XR 200 cilindrada. Mais tarde Deus me deu um carro.
Mais tarde Deus me deu casa. Deus me abençoou de uma maneira tão grande. Até hoje eu digo. Sabe, aquela casinha minha se multiplicou em muitas casas. Você viu o pastor Alessandro dizer aqui que eu fiquei 5 meses sem salário em Parauapebas, porque Deus tinha me dado bens para me viver sem depender da igreja naquele momento. Deus me deu várias casas. Até hoje eu acho que eu ainda tenho umas 4 casas por aí espalhadas. É uma questão de fé, e não é fé, mas não barganhe com Deus, não. Não diga: Deus, eu vou te dar esse copinho de água de coco aqui para a tua obra, mas eu quero um sítio cheio de pé de coco. E não funciona, não. É fé. 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 Eu já andei dando aí umas 4 ou 5 motos para o povo. E Deus não deixa eu ficar sem moto. Até hoje eu tenho. Tem moto, umas 3 por aí. Deus faz assim. Tenha fé, irmão. Tenha fé que Deus vai te abençoar. Você que talvez você diga que eu sou a pessoa mais pobre dessa igreja. Deus quer te abençoar. Eu já fui o mais pobre de uma igreja que me congregava. Sem nada. Mas nunca murmurei. Nunca reclamei do pastor. O pastor não me dá isso, o pastor não me dá aquilo. O irmão tem isso. Nunca murmurei na minha vida. Só espero. Deus vai me abençoar. É só acreditar, amém? Aleluia. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Geralmente, irmão, a minha palavra tem hora que não dá nem vontade de dar glória a Deus. Quem está ouvindo, né? Mas ela toca lá no coração. Toca no coração. E eu acredito que nesta noite, se Deus tinha falado com uma pessoa aqui, eu já saio daqui satisfeito, alegre, porque Deus falou com uma pessoa. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude você, esta obra, né? E o esforço de cada um de vocês, né, que tem sido grande para a realização desse trabalho. E continue na fé, né, que Deus vai abençoar ainda muito mais, né? Vocês estão fazendo esse templo e tudo bem espaçoso, né? Mas daqui a um tempo aqui vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. E você não diz: eita, vai ficar pequeno. Não vai dar de fazer a festa aqui, porque não vai caber o povo. Nós começamos aqui do zero. Não foi, pastor Alessandro? Só pela fé. O Alessandro acreditou na minha fé e seguiu a minha fé. Aí depois que eu segui, eu digo: ó, te vira na tua fé. Deus te abençoe.